Olá, queridos, graça e paz. Eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 7. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, a ansiedade é considerada como um dos grandes males deste século. Entre tantos males que existem, entre tantas adversidades, lutas, tribulações e situações difíceis em que nós vivemos, nós temos compreendido, entendido, visto pelos canais das mídias sociais, pela ciência, que um dos grandes males deste século é, sem dúvida, a ansiedade. A ansiedade tem feito muitas pessoas sofrerem. Elas estão sendo dominadas pelo medo, pela preocupação excessiva e por muitas inquietações constantes que geram frustrações, angústias, tremores na alma. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, de 2019, há cerca de 18,6 milhões de brasileiros que sofrem de transtorno da ansiedade. O Brasil é considerado um dos países mais ansiosos do mundo. Em nível global, este número ultrapassa o de 300 milhões de pessoas. Vivemos numa geração que vive sob pressão emocional, uma geração que vive de incertezas, uma geração que vive momentos de aflições, cansadas, sobrecarregadas, como nunca antes. Nós vivemos uma geração de pessoas ansiosas. Mas a palavra de Deus, ela não se cala diante dessa realidade. A palavra de Deus não se cala diante desse desespero que hoje sobrecarregam a muitas pessoas. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 25, Não andeis ansioso pela vossa vida, o quanto haveis de comer, de beber, e nem pelo vosso corpo, o quanto haveis de vestir. Essa palavra de Jesus, ela nos causa paz, tranquilidade. E juntamente com essa palavra de Jesus e muitos outros textos, nós podemos encontrar um remédio para a ansiedade humana, trazendo para nós equilíbrio, confiança no Senhor, para que possamos superar as nossas lutas, as nossas tribulações, vencendo a ansiedade, para que os nossos corações não fiquem dominados pelo medo e nem pela dúvida, mas vivemos, sim, pela fé ao Senhor Jesus. O texto que acabamos de ler faz parte da carta em que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que moravam na cidade de Filipos. Mesmo passando por lutas, por tribulações, estando ele preso em Roma, Paulo escreve uma carta trazendo aos irmãos um ânimo. Ele traz a essa carta algo que fosse trazer alegria a esse coração. As preocupações da vida afligiam os irmãos daquela cidade, bem como também a perseguição que agora vinha sobre a igreja. Mas Paulo agora deseja trazer uma palavra de alegria. É por isso que a palavra dessa carta em todo momento é dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Nos capítulos 1, 2 e 3, Paulo aborda temas como alegria em meio à crise, a importância da unidade da igreja e a perseverança na fé. A partir do capítulo 4, ele deixa de falar de assuntos teológicos para ensinar de forma prática como esses irmãos deveriam viver o Evangelho de Jesus Cristo. Como eles poderiam proteger as suas mentes, como eles poderiam proteger as suas emoções, como eles poderiam proteger as suas vidas dos pensamentos intrusivos, das ansiedades, das preocupações, das adversidades e lutas que eles estavam enfrentando naquele momento. Essas preocupações excessivas acerca do futuro geram em nós dúvidas, medos, preocupações. E nós
temos a nossa fé enfraquecida e muitas vezes até mesmo a nossa confiança em Deus. Então Paulo nos fala sobre a receita de Deus contra a ansiedade. Após falar sobre a alegria, Paulo apresenta uma estratégia bíblica para que possamos vencer as batalhas da nossa mente no que tange a ansiedade. Então, Paulo diz no texto: não andeis ansioso por coisa alguma. Paulo exorta aos irmãos a não viverem ansiosos por coisa alguma. Paulo estava dizendo que eles não poderiam viver ansiosos por uma situação específica, mas ele está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus quer que nós deixemos a ansiedade para lá e descansemos nos seus braços. Algumas perguntas podem surgir na minha vida e na sua vida. A pergunta é: como podemos vencer a ansiedade? Como eu posso caminhar construindo uma vida em paz em Cristo em meu coração? Paulo explica no texto que para vencer a ansiedade é preciso tomar algumas atitudes. E a primeira em que ele destaca é orações e súplica. O texto diz assim: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Eu consigo vencer as minhas preocupações à medida em que eu vou orando ao Senhor. Quando eu estou suplicando ao Senhor, quando eu estou vivendo uma vida de oração com o Senhor, eu começo a me conectar com o Pai, de forma que a presença do Senhor, a confiança no Senhor, vai me afastando das minhas ansiedades. É por isso que Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas ele diz: antes, porém, estejam diante de Deus as vossas petições com orações e com súplicas. Por isso nós precisamos orar, nós precisamos suplicar ao Senhor. Nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso orar ao Senhor, eu preciso colocar os meus medos, as minhas preocupações, as minhas ansiedades nos pés do Senhor. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso orar pela manhã, eu preciso orar durante a tarde, eu preciso orar à noite, eu preciso orar o tempo todo, a tempo e a fora de tempo, porque a Bíblia nos ensina disso. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, e o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus, para a glória de Deus Pai. A oração e a súplica nos aproxima de Deus. Ela nos traz paz. A paz não significa que nós não tenhamos lutas. A paz não significa que nós não tenhamos tribulações. A paz não significa que nós não tenhamos situações difíceis a vencer. A paz, pelo contrário, é uma confiança, é a certeza de que apesar das lutas, apesar das situações difíceis, apesar da circunstância, há um Deus no controle de todas as coisas. É certeza, é convicção de que Deus estará no controle de todas as coisas e Ele nos dará a vitória e estaremos assegurados debaixo da sua paz para a glória do Senhor Jesus. É interessante perceber que existem muitas pessoas que oram e são fervorosas nas suas orações e elas vivem verdadeiramente uma vida de oração, mas lhe falta alguma coisa. E a Bíblia nos diz que para algumas pessoas falta ações de graças. A ação de graça é algo poderoso, maravilhoso. A ação de graça, ela faz encher o coração de Deus em meio às nossas gratidões. Deus se agrada de um coração grato, de uma pessoa que aprende a viver contente, vive contentamento em render graças ao Senhor, apesar das circunstâncias que nós vivemos nas nossas vidas. Quando nós começamos a orar ao Senhor, quando nós começamos a orar ao Senhor, e quando nós começamos a render graças ao Senhor, então o texto declara para nós que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O coração fala das emoções e a mente fala dos nossos pensamentos. Essa é a paz que desce do trono de Deus. Essa é a paz que Jesus prometeu aos seus discípulos. Uma paz que ultrapassa o entendimento humano, uma paz que nós não conseguimos explicar, uma paz que nós não conseguimos compreender e que derruba fortalezas, e que derruba grilhões e que acalma a nossa alma, que é a paz que vem do Senhor Jesus. Jesus diz: deixo-vos a minha paz
eu vos dou. E quando essa paz maravilhosa de Jesus entra em nosso coração, nós começamos então a descansar nos braços do Senhor e nós não vivemos mais ansiosos por coisa alguma. Nesta noite, Deus convida você a colocar no altar dele as suas preocupações. Deus convida você e eu a proclamar a paz do Senhor Jesus, a ansiedade. Ele quer que nós a deixemos. Ele deseja que você e eu confiem plenamente nele, a ponto de que as circunstâncias e as preocupações das vidas que nos queiram roubar a nossa paz, não roube o nosso coração, que possa andar com medo e com ansiedade. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Receba nessa noite a paz de Jesus Cristo, a paz que remove o medo, a paz que fortalece o coração e que faz-nos descansar seguro nos braços do Pai, tirando de nós toda a ansiedade. Amém? Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus.